Olá, meu nome é Cristiano Alves Pedrosa, sou assessor jurídico do Sindicato dos Médicos do Estado de Minas Gerais, advogado e sócio do escritório parceiro do sindicato, Braga Lobato Sociedade de Advogados, e hoje eu vou falar um pouco para vocês de um tema que é muito recorrente, que preocupa muito a categoria médica, que é o trabalho médico por meio de pessoa jurídica, os riscos e cuidados necessários. Eu vou tentar ser breve e objetivo e explicar para vocês os principais riscos que o médico tem quando trabalha por meio de pessoa jurídica e alguns cuidados que o médico também precisa ter. Inicialmente, é importante esclarecer o conceito de pessoa jurídica. Pessoa jurídica é uma unidade de pessoas naturais ou de patrimônios que visa a consecução de certos fins, reconhecida pela ordem jurídica como sujeito de direitos e obrigações. Então, a pessoa jurídica, da mesma forma da pessoa natural, pessoa física, ela também é um sujeito de direitos e obrigações. Então, isso é muito importante ficar bem claro para que o médico saiba que a PJ também vai ter, caso venha a ter algum problema, ela também vai ter que se sujeitar à legislação por ser um sujeito de direitos e obrigações. As espécies previstas no Código Civil, no artigo 44 do Código Civil das pessoas jurídicas de direito privado são as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos e as empresas individuais de responsabilidade limitada. Então, essas são as espécies previstas no Código Civil das pessoas jurídicas. E é importante esclarecer também quais são os formatos, os principais formatos de contratação dos serviços médicos, para se ter uma ideia do panorama que hoje vive o mercado de trabalho médico. No serviço público, as principais formas de contratação são servidor público estatutário, que é por meio de um concurso público, servidor público seletista, que também é por meio de um concurso público, mas ele não é estatutário, ele tá regido pela CLT, pelas normas da consolidação das leis trabalhistas, e também aquele contrato precário, aquele contrato temporário, que é muito comum também que seja feito com os médicos. E no serviço privado, nós temos o empregado seletista, que é o médico que tem a sua carteira de trabalho assinada, o trabalhador autônomo, que não tem aquele vínculo de emprego caracterizado, mas ele exerce o seu trabalho de forma autônoma, e também a pessoa jurídica, que é muito comum no serviço privado, mas a gente tem visto cada vez mais que a pessoa jurídica também tem sido muito comum no serviço público. Então, acesso ao setor público, qual que é o meio mais comum e o meio previsto na legislação como o meio correto? Concurso público, que é a forma constitucionalmente prevista de acesso ao cargo ou emprego público, salvo para atendimento de necessidades temporárias e de excepcional interesse público, que aí a legislação permite que seja feito aquele contrato temporário. E no setor privado, o mais correto e o que deveria ser mais comum é a contratação mediante assinatura da carteira de trabalho, é o empregado seletista, é a forma de ingresso em que o trabalhador está subordinado naquele serviço. E no trabalho autônomo e pessoa jurídica, presume-se a ausência dessa subordinação presente na relação de emprego quando se há contratação por meio da assinatura de carteira de trabalho. Importante também explicar o que é a pejotização, esse termo que tem sido cada vez mais utilizado, principalmente no meio médico, e que assusta muitas vezes o médico. E realmente tem que assustar, porque a pejotização ela consiste em contratar funcionários, pessoas físicas, por meio de uma PJ, para burlar, para fraudar a legislação trabalhista. Essa a pejotização, esse termo, que é muito utilizado, inclusive na Justiça do Trabalho, ele tem esse fim, burlar a legislação trabalhista, descaracterizar a relação de emprego daquele profissional médico para que o seu contratante diminua os custos pelo não pagamento dos encargos trabalhistas. E aí, quando se verificam presentes nesse trabalho, por meio de pessoa jurídica, os elementos da relação de emprego, verifica-se ali a prática da pejotização, que constitui fraude trabalhista e anula de pleno direito em razão do artigo 9º da CLT. Então, quando o médico pejotizado está trabalhando ali, mas se verifica naquele trabalho todos os elementos da relação de emprego, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e principalmente a subordinação, verifica-se ali que na verdade existe uma relação de emprego e não um trabalho autônomo
como deve ser o trabalho por meio de PJ. Então é importante que todos fiquem cientes do que se trata a pejotização. E quais que são esses riscos, né, que têm que ser considerados pelo médico no trabalho via pessoa jurídica? Eu trouxe os 3 principais na minha visão, que são a configuração de crime contra a ordem tributária, a responsabilidade civil objetiva por erro médico e também os riscos trabalhistas para a sociedade, para a empresa e também para os sócios, que é aquele médico que está ingresso, né, que participa daquela sociedade, daquela empresa. Então, inicialmente, é importante demonstrar e definir o que é esse crime contra a ordem tributária. Ele está previsto na Lei Federal 8.137, de 1990, que define as condutas que caracterizam crimes contra a ordem tributária. Dentre elas, fazer declaração falsa ou emitir declaração sobre renda, bens ou fatos, ou empregar outra fraude para eximir-se total ou parcialmente de pagamento de tributo. Está previsto no artigo 2º, inciso 1º, da Lei 8.137 e prevê até uma pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Tá? Isso é quando já vai para a esfera jurídica, para a esfera judicial, então já é uma coisa mais avançada. Mas o mais comum é realmente a esfera administrativa, a atuação, né, da Receita Federal por meio das autuações, que tem sido também cada vez mais comum, essas autuações de médicos que trabalham por meio de pessoa jurídica, mas a Receita Federal entende ali que está havendo uma pejotização, que está havendo ali uma fraude para que aquele médico pague menos tributo, pague menos imposto. Isso, para a Receita Federal e também para a legislação, é considerado um crime contra a ordem tributária e pode sofrer ali a pena de detenção e também as multas, né? Tanto as multas na esfera judicial, mas também o que é muito comum, o que é mais comum, as multas na esfera administrativa perante a Receita Federal. Né? Então, caso seja considerado ali o falseamento da relação de emprego com esse intuito de diminuir a tributação, teremos todos os elementos do crime tipificado anteriormente. Nesse sentido, já se manifestou a Receita Federal por meio do trabalho intitulado O Fenômeno da Pejotização e a Motivação Tributária. Então, o que acontece? Havendo a fiscalização da Receita Federal e constatada a existência dessa contratação simulada via PJ, com o intuito de afastar a relação de emprego do médico, a Receita Federal ela pode autuar tanto o contratante como também aquele médico. Infelizmente, isso pode acontecer. E de fato, é uma situação muito ruim, porque sabemos todos que, na maioria das vezes, o médico trabalha por meio de uma pessoa jurídica por imposição. Está sendo imposto ali ao médico, pelo seu contratante, a constituição de uma PJ para que ele possa trabalhar. Aquele contratante não dá outra opção ao médico para que ele possa exercer o trabalho. Então, há uma imposição do trabalho por meio de PJ ao médico. Esse médico, para poder trabalhar, constitui a PJ ou mesmo já usa uma PJ que ele tem para aquele serviço, mas caso seja verificada essa contratação simulada da pessoa jurídica, para reduzir a tributação, a Receita, a autoridade administrativa, poderá promover perante o contratante e também o médico essa representação para fins penais e também poderá autuá-lo administrativamente para que ali sejam constatadas as irregularidades e ele possa vir, caso a Receita entenda que houve mesmo uma simulação, ele possa vir a ter que pagar multas altíssimas, né? Que a gente tem conhecimento de multas aí que ultrapassam R$100 mil, multas altíssimas da Receita Federal na esfera administrativa para o médico. Então é importante que o médico saiba que mesmo havendo essa imposição, o que é realidade no meio médico e é muito ruim, infelizmente ele também pode vir a sofrer com essa autuação da Receita Federal, tanto no âmbito administrativo, como também no âmbito judicial. O segundo risco que deve ser considerado, e é um risco relevante para o médico, é a responsabilidade civil, né, decorrente de um suposto, de um alegado erro médico por algum paciente. Existe uma diferenciação do médico que ele responde como pessoa física e do médico que responde ali como PJ, né, na sua PJ, que é a responsabilidade civil subjetiva versus a responsabilidade civil objetiva. Segundo a inteligência do artigo 951
do Código Civil, os médicos são responsáveis e têm o dever de indenizar quando, no exercício da atividade profissional, agem com negligência, imperícia ou imprudência, causando a morte do paciente, agravando-lhe o mal, causando-lhe lesão ou deixando inapto, né, para o trabalho. Então isso está previsto no Código Civil e isso nós verificamos que é a responsabilidade subjetiva que está configurada ali. Por quê? Porque o paciente necessita comprovar que houve ali por parte do profissional médico negligência, imperícia ou imprudência. Essa é a responsabilidade civil que se aplica ao médico como pessoa física. É necessário demonstrar ali uma ação ou omissão culposa decorrente de uma imprudência, negligência ou imperícia, tá? Então, não é simplesmente comprovar, o paciente demonstrar que houve um dano decorrente de um ato médico. Não. Tem que se comprovar efetivamente que nesse ato médico houve negligência, imprudência ou imperícia. Essa é a responsabilidade civil subjetiva. Em contrapartida, nós temos a responsabilidade civil objetiva, que é aplicada, na maior parte das vezes, à pessoa jurídica, principalmente quando se verifica ali, quando o juiz entende que há uma relação de consumo, né, uma relação consumerista entre a PJ do médico e o paciente, se aplica a responsabilidade civil objetiva, em que não é necessário comprovar a negligência, imprudência ou imperícia, né? Então ali vamos ter a ação ou omissão, sem a necessidade de se perquirir a culpa. Não é necessário comprovar a culpa. A culpa, como já dito, ela decorre da negligência, imprudência ou imperícia. Mas, na responsabilidade civil objetiva aplicada, né, na maior parte das vezes nas PJs, quando a PJ é acionada judicialmente, não é necessário comprovar a culpa. Estando ali limitado, né, o paciente comprovando o dano decorrente do ato médico, né, que foi firmado com aquela PJ, ele já pode ali, a PJ já pode ser responsabilizada civilmente. Então é muito importante também que o médico saiba essa diferenciação, porque né, eventualmente ele vindo a responder por algum ato médico, sendo ele pessoa física ou PJ, vai ter essa diferenciação. Na responsabilidade civil objetiva é muito mais fácil para o paciente conseguir de fato a responsabilização por conta de não ter que comprovar a culpa. Ok? E vamos então também para os riscos trabalhistas para a sociedade e para o sócio. Sabemos que a empresa ela é constituída pelos sócios, que vão ser ali os médicos envolvidos naquela PJ, e essa empresa ela pode vir a ter que contratar algum empregado. Ela pode vir a ter que contratar, às vezes, uma secretária, às vezes um funcionário para o administrativo, para cuidar ali do administrativo da empresa, e com isso ela vai ter que assinar a carteira desse profissional, desse empregado. Então, ela vai ter que estar enquadrada ali nas normas da CLT, das consolidações das leis trabalhistas, tá? E havendo um descumprimento da legislação trabalhista da PJ, esse empregado, essa secretária, esse profissional que foi contratado, ele pode acionar a Justiça do Trabalho para cobrar esses direitos. Vindo a acionar a Justiça do Trabalho e tendo a procedência dos seus pedidos, vai entrar na fase de execução das verbas trabalhistas. E nessa execução, se a empresa é executada e é frustrada as tentativas de execução, não se consegue ali, por meio dos bens, do patrimônio da empresa, satisfazer aquela execução, os sócios também podem vir a responder por esse débito, por essa dívida. Então, a gente sempre fala, é muito importante que você escolha bem os seus sócios, preferencialmente não entre numa PJ em que você não conhece as pessoas envolvidas. Por quê? Porque você, em uma eventual demanda trabalhista, você também pode vir a ser acionado no seu patrimônio de pessoa física, porque você é sócio da empresa e, por conta disso, tem também responsabilidades trabalhistas. Então, como já dito, na execução trabalhista, sendo frustradas as tentativas de satisfação dos créditos contra a empresa devedora, os bens do sócio poderão responder pela dívida por meio do incidente da desconsideração da personalidade jurídica. E a CLT apresenta uma ordem de preferência de execução, que vai ser sempre a empresa devedora, os sócios atuais, que são aqueles sócios que constam ali no contrato social daquele momento, mas também
os sócios retirantes. O que são os sócios retirantes? São aqueles sócios que já saíram da empresa, há menos de 2 anos. Houve a saída daquele sócio, da PJ, da sociedade, houve a averbação da alteração do contrato social com a saída daquele sócio, mas por 2 anos, a partir da averbação do novo contrato social, esse sócio ele é considerado sócio retirante e pode vir também a responder na esfera trabalhista por uma demanda de algum empregado da empresa. Né? Então, o sócio que teve seu desligamento averbado no contrato social da empresa, ele vai responder de forma subsidiária pelas obrigações trabalhistas em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato social. Então, nós temos outra dica muito valiosa. Se você hoje faz parte de uma sociedade, se você faz parte de uma empresa e você quer se desligar daquela empresa, desligando daquela empresa, providencie de imediato a averbação da alteração do contrato social. Retire o seu nome de imediato do contrato social daquela empresa para que esses 2 anos comecem a correr ali o mais rápido possível. Né? Nós vimos, né, já atuamos aqui no sindicato em casos de médicos que saíram da PJ, da sociedade, não averbaram a modificação do contrato social, permaneceram como sócios no contrato social e depois de vários anos eles vieram a ser acionados por ações trabalhistas que foram movidas contra aquela empresa. Então é muito importante que você providencie essa averbação da alteração do contrato social o mais rápido possível, ok? Além disso, né, como que chega ao patrimônio do sócio? Por meio da desconsideração da personalidade jurídica, que permite adentrar aos bens particulares do sócio da empresa devedora, quando não for possível a satisfação do crédito por meio da execução direcionada à PJ, direcionada à empresa. A Justiça do Trabalho adota a teoria objetiva da desconsideração da personalidade jurídica, bastando a inexistência de bens da pessoa jurídica para atribuir aos sócios a obrigação da sociedade. Então, na Justiça do Trabalho, é muito mais fácil para o reclamante, né, para o empregado que está acionando ali a Justiça do Trabalho, conseguir essa desconsideração da personalidade jurídica e, com isso, conseguir também entrar, né, executar os bens daquele sócio. Né? Na Justiça Comum isso é muito mais difícil, mas na Justiça do Trabalho é muito mais fácil para aquele empregado, por todos os princípios, né, que envolvem ali a Justiça do Trabalho. Então, esses são os principais riscos que eu entendo que o médico precisa ter conhecimento quando ele decide trabalhar por meio de uma pessoa jurídica. A conclusão que se tira, e essa conclusão ela veio muito daquele estudo da Receita Federal, é que a motivação tributária é apontada como principal motivo para a disseminação da pejotização, principalmente no meio médico, diante da significativa redução de tributos e do custo administrativo com a desobrigação das exigências trabalhistas. Então, para aquele contratante que está contratando o médico, ele vai ter um custo muito menor se ele contrata por meio de pessoa jurídica, porque ele vai estar ali se desvinculando de todos os encargos trabalhistas que ele teria caso contratasse aquele médico por meio da assinatura da carteira de trabalho. Então, o principal motivo é esse, realmente é a questão tributária, né, a redução tributária. Mas, como já dito, a Receita, mesmo sabendo dessa imposição no mercado médico do trabalho por meio de PJ, ela também vem cada vez mais autuando os médicos. Então é importante que, caso você vá trabalhar por meio de uma PJ, procure uma assessoria jurídica para te orientar como fazer da melhor forma. Além disso, faça um contrato de prestação de serviços com aquele contratante. É muito comum também o médico não ter nenhum contrato formalizado de prestação de serviço com o seu contratante. Às vezes, ele é contratado de forma verbal ou por uma mensagem no WhatsApp e fica por isso mesmo. Só que quando o médico não recebe os seus honorários, quando a PJ do médico não recebe os seus honorários, fica muito mais difícil para aquele médico cobrar judicialmente o que é devido, porque ele não tem ali a formalização daquela relação de trabalho. Não tem nenhuma formalização do médico, nenhum contrato assinado entre as partes. Então, essa é uma dica de ouro também para o médico que queira trabalhar por meio de uma pessoa jurídica.
faça um contrato de prestação de serviço. E para isso, procure uma assessoria jurídica especializada para te ajudar na elaboração ou até na averiguação do contrato que o seu contratante está impondo ali para a sua contratação, né? Então, o trabalho médico via pessoa jurídica envolve riscos que devem ser avaliados por uma assistência jurídica especializada para que o médico possa minimizar os problemas futuros. Por que minimizar? Porque problemas podem ter, mesmo se o médico adotou todas as precauções necessárias, todos os cuidados necessários, os problemas podem ter. Mas fazendo isso, ele vai estar minimizando de forma drástica esses problemas que podem vir. Ok? Então, sem mais delongas, era isso que eu queria passar aqui hoje. Muito obrigado pela atenção e é isso. Um abraço.